Muito bem, streaming e gravação já funcionando. Para mim é um prazer apresentar e dar as boas-vindas ao Leandro. Eu e o Leandro fomos colegas durante a graduação na FMG. Passamos vários anos juntos lá, né, no DA da Física, assistindo aula junto, tomando cerveja, estudando. Foram várias atividades em conjunto. E depois eu vim para o Rio e o Leandro ele continuou na FMG. Ele fez toda a formação dele na FMG. Graduação, mestrado, doutorado. Ele fez o doutorado com o professor Marcos Pimenta, laboratório de espectroscopia Raman. E ele trabalha com, assim, pelo que eu posso dizer, né, ele vai dizer mais para a gente hoje, com propriedades ópticas de matéria condensada, de materiais finos, né, de bidimensionais, grafeno. Ele vai falar para a gente hoje sobre sistemas de imagem, né, de materiais bidimensionais, usando ótica não linear. Leandro ele fez um pós-doc na Universidade de Colômbia também, e voltou para a FMG, depois, agora como professor, depois do pós-doc, desde 2011 é professor na UFMG. Então, Leandro, muito obrigado por ter vindo virtualmente falar para a gente. O convite para você visitar a UF está sempre de pé, quando quiser, tá bom? Você pode iniciar a sua apresentação e fica à vontade. Muito obrigado. Tá, joia. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite. Eu não conheço a UF, né? Então, assim que for possível, acho que seria legal eu visitar. Tem várias pessoas, colegas aí, que a gente já trabalhou juntos, né? Principalmente o Venezuela, né? Que aí a gente já fez alguns trabalhos em conjunto, então acho que tem tudo para a gente poder continuar. Bom, então deixa eu iniciar a apresentação aqui. Então, vocês estão vendo? Tá dando para ver aí tudo? Sim. Tá, beleza. Bom, então, eu vou falar de alguns trabalhos, assim, que eu peguei para exemplificar de algumas coisas que a gente vem trabalhando no laboratório nos últimos anos, né? Então, essa parte de imageamento de materiais bidimensionais com ótica não linear. Então, né, como é um colóquio, eu vou começar falando mais dando alguns exemplos de materiais bidimensionais, algumas coisas mais gerais, né? Depois eu entro na parte de ótica não linear e depois eu entro nos trabalhos que a gente tem feito, que é utilizando a ótica linear, né, para diversas aplicações, né? Então, assim, principalmente em localização de defeitos nesses materiais bidimensionais, ou então estudando a estrutura eletrônica desses materiais bidimensionais, né? Bom, então, né, igual o Daniel já falou, então, eu sou da UFMG, então o laboratório é o laboratório de nanoespectroscopia, né? E parte desse trabalho também foi feito no laboratório de biofotônica, né? Foi quando a gente fez a parte de geração segundo harmônico, que eu também vou mostrar. Bom, então, eu acho que o Daniel deu uma resumida boa, né? Assim, meu foco de trabalho é estudar interações da luz com a matéria, né? Então, aqui a gente tem a famosa capa do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Então, a gente tem uma luz branca incidindo em um prisma, né? E essa luz sofre refração, então a luz que é espalhada, né, pelo prisma, a luz que é refratada pelo prisma sai em diferentes cores, né? Indo do vermelho até o violeta aí, né? Então, quando a luz entra nesse material, ocorre um tipo de interação, né? Então, no laboratório, por exemplo, se eu conseguir medir o comprimento de onda aqui em função do ângulo de saída da luz, né, eu consigo inferir uma propriedade do prisma que eu vou estar calculando qual que é o índice de refração desse prisma, né? Então, a gente tenta buscar diversos experimentos, né, que aí podem ser absorção óptica, fotoluminescência, espalhamento Raman, e eu vou falar hoje assim, de geração segundo harmônico e Raman estimulado,
tá? De forma a entender as propriedades dos materiais, tentar extrair propriedades desses materiais, né? Então, começando, então, os materiais de interesse, né, vão ser os materiais bidimensionais, né? Então, só para dar uma visão histórica da coisa, né? Então, assim, em 85 foi descoberto o fulereno, né? O fulereno é essa bolinha feita de átomos de carbono, e a gente pode entender ele como sendo uma folha de grafeno, onde que é uma folha atômica, né, formada de átomos de carbono, que estão nessa formato hexagonal, né, tem um átomo de carbono em cada vértice. Então, se eu cortar essa folha de grafeno e dobrar ela na forma de bolinha, eu formo os fulerenos, né? Se eu cortar ele num retângulo, por exemplo, e enrolar, eu vou estar formando os nanotubos de carbono, né, que foram descobertos em 1991. Agora, o grafeno mesmo, uma única folha de grafeno, ela nunca tinha sido isolada ainda, então, em 2004 e 2005, Novoselov, né, e André Geim, que ganharam o Nobel alguns anos depois, conseguiram isolar pela primeira vez o grafeno, né, e medir suas propriedades, né? E o parente do grafeno, que é o grafite, que nada mais é do que camadas de grafeno empilhadas, né, são usados como lubrificantes, né, lápis, e é usado em baterias também, assim, há muitos e muitos anos, né. Tá? Então, bom, a partir dessa descoberta, assim, do primeiro material realmente bidimensional, que ele é formado por um átomo, ou muitos poucos átomos de espessura, né, então, descobriu várias propriedades interessantes no grafeno. Talvez a primeira, né, e uma das mais importantes, é que o grafeno ele possui uma alta mobilidade eletrônica, não? Então, você consegue fazer dispositivos elétricos nesse material e você passa uma corrente elétrica por ele com baixíssima dissipação, né, de energia, né? Então, os elétrons, eles conduzem a eletricidade de uma forma muito fácil, né? Essas propriedades aqui dele ter uma alta mobilidade, né, vem dessa estrutura eletrônica desse material, que é bem particular, né? Então, o grafeno, né, ele é chamado de semicondutor de gap zero, né? Então, onde que a banda de condução que está aqui, e a banda de valência está aqui embaixo, eles se tocam em um ponto, que é aqui nesse ponto chamado ponto K, aqui da zona de Brillouin do grafeno, né? E a dispersão dos elétrons é uma dispersão linear, tá? Então, isso fez bastante, vamos falar assim, sucesso na época, né? Porque é uma dispersão de bandas que não é usual, né, ter em matéria condensada. Em geral, as bandas são parabólicas, né? Então, isso aqui é como se fosse uma dispersão do tipo dispersão de Dirac, né, onde a proporcionalidade entre a energia do elétron e seu momento é uma dispersão linear, né? E outras propriedades, né, muito interessantes do grafeno por exemplo, que ele é uma membrana quase que transparente, tá? Ela absorve 2,3% de luz, né, no espectro visível, tá? No infravermelho, no espectro visível. E então, assim, ele absorve muita pouca luz e ao mesmo tempo ele é um condutor elétrico, né? Então, assim, ele pode ser usado para diversas aplicações, como para dispositivos touchscreen e etc, né? Um outro tipo de aplicação que hoje já tem um laser comercial, por exemplo, tá? O grafeno é usado como parte de um laser, tá? Para se gerar laser pulsado, né? Ele é uma parte de um modulador eletroóptico desse laser aqui, tá? Bom, logo depois da descoberta do grafeno, então, assim, começaram a aparecer vários outros materiais bidimensionais, né? Então, assim, os experimentais começaram a esfoliar diversos tipos de cristais naturais que existiam, que eram ligados por forças de Van der Waals, né, que são forças fracas, e tentavam, então, separar essas monocamadas, né? E muitos grupos teóricos também tentando
né, calcular as estruturas eletrônicas, as propriedades de outros materiais, né, e desses também. Então, só para dar alguns exemplos, né, então você tem uma classe de materiais bidimensionais, por exemplo, o nitrito de boro hexagonal, que ele também é uma rede cristalina igual ao do grafeno, só que em vez de dois átomos iguais de carbono, ele tem um átomo de boro e um átomo de nitrogênio, né? Então, com isso, ele em vez de ser um semicondutor de gap zero, igual ao grafeno, ele vira um isolante. Tá? Um isolante aí com uma energia por volta de 6 eletronvolts. Então, ele é um isolante muito bom. Tá? Aí depois tem a classe de semimetais, tá? Que você pode ter a chamada classe de grafeno, né? Que seria o grafeno, tem o siliceno, o germaneno, tem outros materiais que foram demonstrados, tá? Tem materiais supercondutores, tá? Metálicos, tá? Eu vou estar falando hoje bastante sobre esses materiais aqui, que são a classe semicondutor, né? Que são a família dos TMDs, que é Transition Metal Dichroic-Organides, que eu já vou falar mais. Então, você tem o MLC2, WSE2 e assim vai. Você tem a família de semicondutores, que tem o fósforo negro, ele tem essa estrutura, né, mais diferente aqui. E você tem a classe dos materiais 3,5. Né? Então, só para exemplificar, assim, que com a descoberta do grafeno, se abriu um leque enorme de novos materiais, né? Bom, então agora eu vou entrar mais sobre a família dos metais, dos calcogenetos de metais de transição, né? Então, ele é uma monocamada, mas que é formada por 3 átomos, são 3 camadas de átomos, tá? Você tem um metal na camada do centro, do meio, né, que no caso aqui é o molibdênio, e na camada de cima e na camada de baixo você tem um enxofre. Tá? Então, isso aqui é a monocamada de sulfeto de molibdênio, MOS2. E você tem outros também, você pode, em vez de enxofre aqui em cima, você pode ter o selênio, tá? Em vez do metal molibdênio, você pode ter um tungstênio, e tem outros membros dessa família também. Tá? Bom, então, em 2010, tá, o grupo do Tony Hines, eles pegaram uma camada, 2 camadas, 3 camadas, tá, de MOS2, e viram que ele é um semicondutor de gap indireto, tá, quando ele tem mais de uma camada, mas quando ele chega em uma monocamada, tá, devido a essa falta dessa interação de Van der Waals entre a monocamada e a camada que vira em cima, né, ele se transforma em um semicondutor de gap direto, tá, com um gap aqui em torno de 1,9 eletronvolts. Isso aqui é o vermelho, né, então, perto de 600 nanômetros, mais ou menos, 630 nanômetros. Tá? Então, ele ser um semicondutor de gap direto é bem interessante para propriedades ópticas, né? Porque quer dizer que ele vai absorver luz com bastante intensidade nesse comprimento de onda, ele vai emitir luz com uma boa eficiência nesse comprimento de onda, né? E também, por exemplo, em 2011, eles fizeram um transistor de efeito de campo, usando esse material, né? Então, conseguiu que o MOS2, né, ele tivesse essa alta taxa de liga e desliga, né? Isso significa qual que é a corrente da mudança, quanto que é a mudança da corrente se o dispositivo está no modo ligado ou desligado, né? Então, eu aplico uma certa tensão de porta aqui e ele deixa passar corrente, depois eu aplico uma outra tensão e ele bloqueia essa corrente, né? Então, quanto maior essa razão de liga e desliga, melhor vai ser a operação desse dispositivo, menos ele vai consumir energia. Tá? Então, assim, ele tem valores bem altos, ainda mais considerar que é apenas uma monocamada. E de física básica tem várias coisas interessantes, né? Então, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, são essas interações de muitos corpos, tá? Então, pelo fato dele ser uma monocamada, tá, as interações entre elétron, que está na banda de condução, e buracos, que estão na banda de valência, são bastante intensificadas, né?
Então, já vou mostrar daqui a pouquinho que a gente vai ter uma interação de exons muito forte e moléculas extônicas muito fortes também. Tá? Uma outra aplicação, só para ilustrar também, foi feito um LED, né, utilizando, nesse caso era o WS2. Né? Então, se aplicava uma diferença de potencial no WSE2, utilizando o grafeno aqui em cima, um isolante embaixo e o material WSE2, e ele emitia luz no gap dele, né, no gap direto, então com bastante eficiência, e de novo é um dispositivo com poucas camadas atômicas, né. Tá. Bom, então isso foi uma breve introdução de materiais bidimensionais, tá? Hoje em dia, basicamente é impossível seguir a literatura de materiais bidimensionais porque o volume de artigo é enorme. Então, assim, como a classe de materiais tem desde supercondutores, metais até semicondutores, tá? Então, tem gente de diversas áreas trabalhando nesses materiais. Então, assim, é um volume de informação muito grande. Tá? Então, é difícil até de cobrir. Então, assim, eu foquei um pouco nesses materiais semicondutores dos TMDs. Né? Bom, agora vamos entrar em ótica não linear, que vai ser o que a gente vai utilizar, né, de forma a tirar as propriedades desses materiais. Então, voltando nessa equação aqui, que é o seguinte: quando eu aplico um campo elétrico em um certo meio material, né, em um meio dielétrico, tá, eu crio uma polarização induzida nesse meio. Tá? Se a dependência da polarização com o campo elétrico é linear, tá, então a gente chama que essa aqui é a parte linear, né, da polarização induzida. Tá? E o quão forte vai ser essa polarização vai depender desse Q1, que é a suscetibilidade de primeira ordem. Tá? Agora, se eu começar a aumentar demais esse campo elétrico, tá, aumentar a amplitude desse campo elétrico, essa aproximação aqui já não começa a valer. Tá? Então, eu tenho que levar em conta que eu vou ter vou ter que expandir isso aqui, tá, em séries. Então, vou ter a parte linear com campo, a parte quadrática com campo, a parte cúbica e assim por diante. Né? Então, isso aqui vai dar os efeitos de ótica não linear de segunda ordem, quando é o campo ao quadrado, terceira ordem e assim por diante. Né? E o quão forte vai ser essas interações, né, vão depender também da suscetibilidade, então, de segunda ordem ou de terceira ordem e assim por diante. Tá? O exemplo, talvez, mais usual, né, de ótica não linear é a geração de segundo harmônico. Tá? Então, na geração de segundo harmônico, o que acontece? A gente incide uma luz, né, de alta intensidade no material, de forma que eu tenho uma absorção, não precisa ser uma absorção, eu tenho uma interação de dois fótons, tá, com energia ômega, e o material converte esses dois fótons com energia ômega em um fóton só com o dobro da energia, de forma que eu tenho conservação de energia. Né? Então, no laboratório, o que acontece? Você incide um laser, por exemplo, que está em comprimento de onda de 800 nanômetros, né, na frequência ômega, incide no material que tem essa suscetibilidade não linear, segunda ordem, que é diferente de zero, tá? E ele vai gerar esse segundo harmônico. Então, a luz entra com 800 nanômetros, ela vai sair com 400 nanômetros, que é o dobro da frequência incidente. Tá? Então, entra uma luz no infravermelho e vai sair uma luz no azul. Tá? O fenômeno aí de segunda ordem, geração de segundo harmônico, foi descoberto em 1961, tá? Que foi logo depois da descoberta do laser. Né? Então, isso porque precisava, né, para descobrir esse efeito, precisava de campos elétricos muito intensos, né, que só foi possível com a descoberta do laser. Então, aqui só para mostrar, é um artigo da Physical Review Letters, né, uma curiosidade aqui, que é o seguinte: aqui está o dado experimental do trabalho. Tá? Então, o laser incidente era um laser de rubi, está aqui perto de 750 nanômetros, mas um pouco abaixo de 750 nanômetros, tá? E aqui está o segundo harmônico, né, com metade do comprimento de onda, perto de 350 nanômetros, tá? Só que vocês veem que tem uma setinha e não tem nada aqui, é só um vazio, né?
Então, quando o artigo foi aceito, foi publicado, o editor achou que o pontinho que havia aqui, que era um pontinho muito pouco intenso, achou que era uma sujeira e mandou tirar do artigo, né? Então, na publicação original, não existe aqui, né, o segundo harmônico, mas depois foi feita uma correção para esse artigo. Bom, aí só para a gente entender aí por que acontece essa transformação, né, de uma frequência ômega e uma frequência 2 ômega, tá? Então, uma conta simples da gente fazer e ver que como que acontece a geração de segunda harmônica é a seguinte. Então, a gente tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho um campo elétrico incidente que seja uma amplitude é zero e cosseno de ômega t. Então, a frequência da luz está com frequência ômega. Tá? Aí a polarização induzida, né, de segunda ordem no meio, ela vai ser dada por ε0, Q2, vezes o campo elétrico ao quadrado. Né? Agora, a gente sabe que cosseno ao quadrado de θ, por exemplo, eu posso transformar em 1 mais cosseno de 2θ. Então, transformando aqui, a gente vai ter que, vou ter uma parte que não depende da frequência, que é essa parte aqui, e vou ter uma parte da polarização induzida que está oscilando com o dobro da frequência original. Né? Então, ou seja, esse 2 ômega aqui é a origem, né, da geração de segunda harmônica. Então, minha polarização induzida no material vai estar, os dipolos elétricos induzidos, eles vão ter uma oscilação com o dobro da frequência, então eles vão irradiar a radiação de volta, né, eles vão irradiar a luz na frequência em 2 ômega. Tá? Então, isso aí é a origem da geração de segunda harmônica. Tá? Agora, tem algumas formas da gente fazer essa geração de segundo harmônico, tá? Ela ser intensa. Tá? Então, assim, tentar amplificar essa geração de segundo harmônico. Tá? Então, o segundo harmônico gerado mais clássico, a gente chama de geração de segundo harmônico não ressonante. Né? Todos esses passos aqui, ó, a interação desses 2 fótons com a matéria, tá? Eles são dados, nesse caso não ressonantes, são dados por níveis virtuais. Tá? Agora, a parte ressonante, então, seria se um desses níveis, pode ser esse ou esse segundo, ele é um nível real. Né? Eu tenho uma transição, por exemplo, uma transição eletrônica nesse material. Né? Então, nesse caso, a geração de segundo harmônico, tá, ela vai ser dependente do módulo da suscetibilidade de segunda ordem ao quadrado, vezes a intensidade do campo elétrico incidente ao quadrado. Né? Então, uma forma de eu amplificar a minha geração de segundo harmônico é fazer esse Q2 aqui, ele ter uma contribuição ressonante, né, devido a esses estados reais aqui. Tá? Então, se eu fizer, por exemplo, tiver num caso que eu estou estudando aqui, intensidade de segunda harmônica em função da frequência, tá? Então, no caso não ressonante, a intensidade de segunda harmônica ela não depende da frequência, eu tenho uma linha reta. Tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, esse estado final aqui, tá, como sendo um estado real, que tem um certo tempo de vida, né, aí agora eu vou ter uma contribuição ressonante aqui do segundo harmônico, que é dado por essa linha aqui, que é uma linha gaussiana, desculpa, uma linha lorentziana. Tá? Então, pelo menos para a frequência de ressonância, de forma que a frequência 2 ômega é igual à energia desse estado real aqui, né? A intensidade de segundo harmônico ela é aumentada algumas vezes. Né? Então, a gente explorou esse fato aqui para estudar a ressonância de segundo harmônico nesses materiais bidimensionais. Né? Então, no caso aqui é o MOS2, né? O WSE2 e o MOSE2. Tá? Todos os 3, ele tem uma estrutura eletrônica bastante similar. Tá? Eu tenho uma banda de condução aqui em cima e tenho 2 bandas de valência aqui embaixo. Tá? Então, eu vou explicar primeiramente o que é Exton, tá? Só para ficar claro. Então, por exemplo, se eu excitar através da luz, então eu vou promover um buraco, tá? Um elétron que estava aqui na banda de valência para um elétron, aí ele vai para a banda de condução, o elétron que saiu da banda de valência vai deixar um buraco para trás. Tá?
Então, está o elétron na banda de condução e o buraco ficou para trás. Então, o elétron tem carga negativa e o buraco tem carga positiva. Tá? Então, à vista do espaço real, tá, da minha rede cristalina, eu criei um elétron na banda de condução e está meu buraco aqui na banda de valência. Tá? Agora, como eles têm cargas opostas, né, eles têm atração coulombiana. Tá? Então, eles podem ser atraídos, tá, e formar agora um estado ligado, tá, por interação de Coulomb. Então, eles vão formar um estado ligado que a gente chama de exton. Tá? E esse estado excitônico, ele vai ter uma energia aqui menor do que a energia desse gap. Tá? Porque é a energia que foi reduzida devido à energia de ligação coulombiana entre o paraelétron e o buraco. Né? Então, a diferença de energia desse estado para a banda de condução aqui vai me dar energia de ligação. Tá? E seria um modelo de átomo de hidrogênio, um modelo bem simples. Né? Bom, eu posso ter moléculas excitônicas também. Tá? Então, em geral, o que ocorre é que o meu material, ele já tem alguns elétrons, por exemplo, na banda de condução. Tá? Então, ele pode formar o que a gente chama de tríon, tá? Que seria um par elétron-buraco, só que com um elétron a mais. Então, seria um exton carregado. Tá? Então, poderia ser um exton carregado negativamente ou um exton carregado positivamente, dependendo se eu tiver um material que tem dopagem tipo N ou tipo P. Tá? E ele também tem uma outra energia de ligação, que é um pouquinho menor do que a energia de ligação do exton. Tá? Nesses focogenetos, eu posso ter o exton, que a gente chama de exton A, que seria entre essa banda de valência e essa banda de condução, e outro tipo de exton, que é chamado de exton B, que é entre essa banda de valência daqui de baixo e a banda de condução daqui de cima. Tá? Só para ver a diferença, nesses materiais bidimensionais, tá, essa energia de ligação do exton aqui, ele varia entre 300 e 500 milieletronvolts. Tá? A temperatura ambiente, agora me fugiu aqui, mas a temperatura ambiente, energia KT, né, é mais ou menos 40 milieletronvolts. Tá? Então, os exons têm energia aqui 10 vezes maior do que a temperatura ambiente. Então, eles são estáveis em temperatura ambiente. Tá? Então, a energia de ligação para esses materiais é considerada bem forte. Tá? Se a gente comparar com os semicondutores mais tradicionais, né, tipo arsenide de galho, as energias de ligação são da ordem de dezenas de milieletronvolts. Então, assim, os efeitos excitônicos só ocorrem em temperaturas baixas, né? Temperaturas de hélio líquido, 4 Kelvin, 10 Kelvin. Tá? Já a energia do tríon é da ordem de milieletronvolts. Então, em temperatura ambiente, ele não é totalmente estável, mas é possível observar tríon em temperatura ambiente também. Tá? Bom, então, aqui está um primeiro resultado, mostrar para vocês. Então, aqui a gente mediu, né, aqui tem um espectro de absorção do MOS2, tá? Isso aqui, na verdade, a gente retirado da literatura, espectro de absorção. Então, esse pico de absorção nessa energia é devido a esse exton A, e esse outro pico de energia é o exton B, tá? Para o MOS2. Para o MOSE2, a mesma coisa. Então, tem um pico de exton A e outro pico de exton B. E aqui está a intensidade do segundo harmônico, a gente mediu em função da energia de onde aparece o segundo harmônico. Então, o que a gente fez foi exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter um estado real, tá? Que vai ser o estado do exton, tá? Então, eu vou incidir um laser infravermelho na minha amostra de forma que a frequência 2 ômega, então ômega mais ômega, é igual à energia de ligação do exton. Tá? Então, eu vou estar percorrendo a energia do exton, em volta da energia do exton com o meu laser de excitação da amostra e vou estar vendo qual que é a intensidade do segundo harmônico gerada. Então, no caso aqui, eu tenho o segundo harmônico aumenta, tá? Então, eu tenho esses dois picos aqui e esse terceiro pico. Então, a gente atribui esse primeiro pico como sendo o pico exton A, esse segundo pico como sendo o exton B, e esse outro pico aqui a gente está atribuindo como tríon,
Tá? Então, tem um ombro aqui que não está na energia muito certa de onde o Exton deveria estar, então a gente está atribuindo como trio. Tá? Mesma coisa para MeO-Se2, então eu tenho um aumento do segundo harmônico em torno do Exton A, um aumento em torno do Exton B, depois ele diminui. Né? E para o WSE2, mesma coisa, aqui está o espectro de absorção, né? Então aqui está o Exton A, e no WSE2 é mais visível, né? Eu tenho um Exton A que está aqui, e eu tenho o que a gente está chamando de trio, que tem uma energia um pouquinho menor aqui do que o Exton. Né? Então, esse é um trabalho que está em progresso ainda, né? A gente fez várias outras coisas, mas só quis exemplificar o que a gente pode fazer com o segundo harmônico, né? Então, a gente assim, observa que existe um grande aumento do segundo harmônico, tá? A gente está quantificando qual que é a suscessibilidade de segunda ordem desses materiais, em torno dessas energias de Exton, né? Então, já dá para ver que, sim, é ordem de grandeza maior do que materiais comuns, né? Tipo quartzo ou outros cristais usados em ótica não linear. Tá? Então, a posição dos Extons estão aproximadamente parecidos com o espectro de absorção, tá? A gente conseguiu observar, então, né, os Extons e os tríons em temperatura ambiente. Tá? Então, a gente ainda está caracterizando essa suscessibilidade de segunda ordem, e a gente tem feito também, além da geração de segundo harmônico, a mistura de 4 ondas, tá? Que eu não vou falar hoje, mas também é um processo óptico não linear, tá? Só que é de terceira ordem. Então, a gente tem feito esses dois. Tá? Então, esse aqui é um trabalho que ainda está terminando. Tá? Bom, então, a suscessibilidade de segunda ordem, né, o Q2, então, a gente, estudando ele, a gente pode, igual eu acabei de mostrar, estudar a estrutura eletrônica do material, né, estudar esses efeitos de muitos corpos, por exemplo. Tá? Agora, tem outra propriedade interessante do Q2, que ele, na verdade, ele é um tensor. Tá? Então, ele tem que seguir as simetrias as simetrias do cristal. Tá? Então, se é um cristal hexagonal ou se é um cristal cúbico, por exemplo, os elementos desses tensores vão ser diferentes. Tá? Então, a primeira coisa interessante é a seguinte, se o material tem simetria de inversão, né, ou seja, se eu trocar a direção mais x pela direção menos x, tá? E também trocar mais y por menos y e z por menos z, né, se o material continua o mesmo, então ele tem simetria de inversão. Tá? Então, por exemplo, se eu inverter o campo elétrico do material, tá, a polarização induzida, se ele tem simetria de inversão, ele deve inverter também. Tá? Só que se eu jogo isso aqui na conta, né, da polarização induzida da segunda ordem, tá? Então a gente vê que menos com menos aqui vai dar mais e eu vou ter uma polarização negativa aqui. Tá? Então, o único jeito dessa equação ser possível é quando o Q2 é igual a zero. Tá? Então, a primeira propriedade de simetria é que se o material tem simetria de inversão, tá, a polarização induzida é igual a zero. Tá? Bom, então, igual eu falei, né, os cristais hexagonais, por exemplo, eles vão ter, dependendo da simetria, você vai ter elementos do tensor que são iguais, elementos que são o oposto, tá, elementos que são nulos, tá, e etc. Então, a gente pode fazer uso disso para estudar quais são as simetrias do cristal e determinar quais são as orientações, por exemplo, as orientações cristalinas do material. Tá? Vamos supor, só para exemplificar aqui, que eu tenho um material que tem uma simetria do tipo C2, tá? Que, por exemplo, ele tem um espelho horizontal, né? O lado direito é igual ao lado esquerdo. Tá? Então, vou incidir uma luz que tem um campo elétrico em uma certa direção, aqui a polarização numa certa direção, e meu cristal está orientado nessa direção, e vou medir a intensidade do segundo harmônico aqui, e vou colocar um polarizador, tá, que está alinhado com esse feixe incidente. Tá? Então, digamos que aí eu incido o laser de bombeio, o material, ele gera o segundo harmônico e a intensidade é máxima, tá? Estaria aqui embaixo. Aí eu vou começar a girar o cristal, tá? O eixo cristalino dele, eu vou começar a girar, aí a intensidade do segundo harmônico, ela vai mudando e ela vai diminuindo, tá? E ela vai ser mínima quando eu cruzar a polarização do laser incidente com a orientação cristalina do material. Tá?
Então, fazendo esse tipo de medida, né, essa dependência do segundo harmônico com polarização, eu vou conseguir saber, extrair desse material aqui, qual que era a orientação cristalina dele. Tá? Saber se a orientação cristalina estava nessa direção, ou em 40 graus, ou tanto faz. Tá? Para materiais tipo com simetria C4, a mesma coisa dá para fazer, mas aí a curva vira essa flor de 4 pétalas. Materiais hexagonais, né, que tem simetrias do tipo C6, tá? Ele vai ter essa flor aqui de pétalas, de 6 pétalas, tá? Mas ainda assim eu consigo tirar qualquer orientação cristalina. Tá? Então, o primeiro trabalho que a gente fez, né, a gente estava com interesse, então, em descobrir as orientações cristalinas desses materiais. Tá? Bom, e a importância disso, então, foi devido a essas estruturas chamada heteroestrutura de Van der Waals. Né? Então, além de você ter diferentes materiais bidimensionais agora, tá? Ele te permite, agora é possível, tá, você empilhar esses dois materiais. Então, eu posso empilhar mesmos materiais ou materiais diferentes, um em cima do outro, que tenham orientações diferentes. Eu posso colocar um certo ângulo. Tá? Isso nunca foi possível antes. Tá? Então, assim, quando se fazia heteroestruturas de semicondutores, né, crescidos por algumas técnicas, tá? Você não conseguia ter uma liberdade entre as orientações cristalinas do material de baixo e do material de cima. Então, isso permitiu diversos avanços aqui, que eu vou dar alguns exemplos. Tá? Então, quando você gira um material em torno do outro, tá, devido ao potencial atômico da camada de cima influenciado com a camada de baixo, tá? E depender desse ângulo, eu consigo, então, agora, como é que fala? Eu consigo fazer mudanças, né, na estrutura eletrônica desse material, agora. Tá? E essa estrutura eletrônica vai depender desse ângulo. Né? Então, acho que o caso aí mais surpreendente, talvez, foi descoberto em 2018, né, que é a supercondutividade do grafeno. Né? Então, esse grupo do MIT, então, eles colocaram duas camadas de grafeno, uma em cima da outra. Então, são dois materiais, né, semimetálicos, semicondutores de gap zero, né? Colocou um ângulo de 1 grau entre eles, um ângulo aproximadamente de 1 grau, que eles chamaram de ângulo mágico, né? E exatamente para esse ângulo, tá, se descobriu que o material tinha supercondutividade. Né? Então, está aqui a dependência da tensão com a corrente. Aí, se a temperatura é alta, ele é um material ômico, né? Ele conduz eletricidade de forma ômica. Agora, se você vai baixando a temperatura, tá? De repente ele sofre uma transição aqui e se aplica tensão, ele não gera corrente. Né? Então, ele tem uma corrente persistente lá, ele é um supercondutor. Bom, outras coisas interessantes que descobriram foi, por exemplo, essa liga desse MOSE2 com WSE2 em cima. Então, por uma certa orientação desses dois materiais, tá? Esses éxtons, que agora são éxtons formados entre o elétron está na camada de baixo, o elétron está na camada de cima e o buraco está na camada de baixo, são um éxton entre camadas, tá? Descobriram que, então, para determinados ângulos, onde o acoplamento era bem forte, tá? Esses éxtons, eles tinham evidências, né? Tem evidências que eles formam condensados de Bose-Einstein. Tá? Então, aqui está a luminescência do material, tá? Então, eles vão aumentando a densidade de carga desses elétrons, desses éxtons, tá? Até que um momento, então, a luminescência aumenta de forma não linear, né? Então, é uma evidência que existe um condensado, que a largura de linha dessa emissão também vai afinando cada vez mais, né? Então, ele tendendo para um estado, tipo um estado condensado. Tá? Então, ou seja, o empilhamento entre essas camadas é muito importante. Tá? Agora, o problema é se descobrir como determinar, então, como que eu vou orientar dois cristais que têm orientações totalmente aleatórias, como é que eu vou descobrir a orientação cristalina dele e empilhar um em cima do outro. Né?
Então, aqui, nesse trabalho, então, a gente tem uma monocamada, aqui tem, desculpa, um MOS2, tá, no substrato. Essa região aqui é uma região de monocamada, região de 2 camadas, região de 3 camadas, e aqui é 2 camadas de novo, tá? Então, aqui está uma medida de força atômica, então aqui tem, só para confirmar, aqui é uma monocamada, 2, 3 e 2 camadas, e aqui uma imagem de geração de segundo harmônico. Então, eu vejo que tem um segundo harmônico muito forte vindo da monocamada. Eu não tenho segundo harmônico nenhum da 2 camadas, tenho segundo harmônico vindo da 3 camadas. Tá? Então, o interessante é que a monocamada desse material ele não tem simetria de inversão. Tá? Então, a sucessividade de segunda ordem pode ser diferente de zero. Já a bicamada, ele tem simetria de inversão. Né? Então, ele não gera segundo harmônico. Então, as bicamadas, toda camada par, esse material ele não gera segundo harmônico, só as camadas ímpares. Essa é a primeira coisa. Aí nós fizemos essa dependência, né, da polarização incidente. A gente vai rodando a amostra, né, e a intensidade do segundo harmônico varia, então, dessa forma aqui, que é aquela flor de 6 pétalas, né, já que o material ele tem uma estrutura cristalina hexagonal. Tá? E vocês estão vendo aqui que a pétala aqui, ó, o máximo dessa intensidade, ela está deslocada do zero. Tá? Esse ângulo que está deslocado, esse ângulo φ0, que é o ângulo da minha orientação cristalina, tá? Dessa direção aqui do cristal, tá? Essa direção X aqui do cristal, com respeito ao laser incidente. Tá? Então, fazendo essa medida, eu consigo determinar a direção cristalina da amostra. Então, eu poderia pegar 2 materiais, fazer essa medida de segundo harmônico, determinar a orientação cristalina, depois eu venho e coloco um em cima do outro. Tá? Só para falar que aqui está a orientação Armstrong e aqui a orientação zigue-zague. Tá? Então, de fato, isso foi usado aqui, coloquei 2 exemplos. Tem alguns materiais que um foi colocado em cima do outro, aqui é MOS2 com MOS2. Então, a geração de segundo harmônico aqui, nessas figuras de baixo, então, fazendo essa medida de polarização, eles determinam que isso aqui tem 2 graus, esse aqui tem 30, esse aqui tem 54 graus, entre uma amostra e a outra. Tá? E esse outro trabalho aqui também é uma monocamada de WSE2 com uma monocamada de MOSE2, e aqui está a camada, nessa parte aqui está onde que as duas tem um certo overlap entre as duas. Né? Eles fizeram um segundo harmônico aqui também, e consegue saber, então, qual que é o ângulo entre essas duas camadas. Tá? Bom, então, mostrei, né, que o segundo harmônico, a gente consegue saber a informação cristalográfica, a orientação, a informação da estrutura de bandas. Tá? Agora, outra pergunta é se a gente consegue localizar defeitos nessas amostras. Tá? Agora, eu vou falar de um tipo de amostra, que é MOS2 também, tá? Ela é crescida, são materiais que são crescidos por deposição química a vapor, tá? Então, eu não sou especialista dessa área não, mas a amostra é colocada num forno, tá certo? O substrato é colocado aqui, eu coloco os precursores, né? Que eu vou ter enxofre e eu vou ter o molibdênio. Então, eles colocam, em geral, óxido de molibdênio, tá? E esquenta, tá? E com fluxo de gás. Então, o enxofre evapora, o molibdênio evapora e eles se juntam no substrato e começam a formar, então, essas ilhas aqui, que são monocamadas desse material. Tá? Então, isso aqui para aplicação industrial provavelmente vai ser a rota, né? Porque você consegue fazer materiais de boa qualidade em uma área bem grande. Tá? Agora, tem um problema nessas amostras, tá? Que são os defeitos. Tá? Então, diversos trabalhos já reportaram os defeitos nessas amostras. Então, só para falar aqui, é que a emissão de luz dessa MOS2, tá? Então, vocês veem que a amostra até que está emitindo luz de forma homogênea, tá? Só que existe uma banda de defeitos, que está aqui, ó, que acontece na borda dessa amostra. Então, a borda dessa amostra, ela tem uma quantidade de defeitos maior do que dentro da amostra. Tá? Então, isso piora bastante a questão de emissão de luz desses materiais. Tá? Aqui tem um outro exemplo aqui embaixo, que tem uma foto ótica do material, né? Então ele é bem homogêneo, só que quando você faz uma imagem de emissão de luz, você vê essas linhas escuras aqui e essas linhas claras. Tá?
Então, a gente está estudando isso aqui, tá? É um artigo que vai ser submetido, mas aqui a gente tem uma linha de defeitos e aqui eu tenho uma fronteira de grão entre esses dois materiais, tá? Então, isso causa essa diminuição da luminescência. Bom, aí os defeitos mais comuns nesses materiais, né? Eu tenho defeitos tipo vacância, defeitos zero dimensionais, né? Tipo, falta um enxofre, ou então falta 2 enxofres, tá? Ou então é uma vacância do metal, tá? E eu tenho esses defeitos unidimensionais também, tá? Então, esses defeitos unidimensionais são tipos de fronteira de grão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse triângulo e eu tenho outros triângulos aqui dentro. Então, os materiais cresceram, tá? Foram crescendo, depois eles foram coalescendo um em cima do outro, tá? De forma que fica um defeito, né, na junção dos dois materiais, tá? Então, são junções desse tipo de defeito de fronteira de grão aqui. Então, aqui tem uma visão dos átomos, né? Então, você vê que tem uma falha, né, ao longo dessa linha aqui, tá? Então, isso aqui tem muita implicação, né? Se eu estou conduzindo eletricidade de uma região para outra, tá? Isso aqui vai gerar uma barreira, né, de potencial, tá? E também para falha mecânica, em geral, o material ele gosta de quebrar nessa fronteira de grão. Né? Bom, então, aí nós fizemos, então, uma imagem de segundo harmônico desse material, que foi crescido, né, por CVD. Então, a gente enxerga o material brilhando, né? Então, aqui tem uma amostra bem grande, tá certo? É uma monocamada, mas aí a gente enxerga essas linhas escuras, né? Tá? E essas linhas escuras são realmente essas fronteiras de grão entre os dois materiais. Tá? Isso aqui foi visto nesse trabalho aqui, né, de 2014, tá? Então, essas fronteiras de grão, em geral, são materiais que têm uma direção cristalina, uns têm uma direção cristalina oposta ao outro. Tá? Então, esse material, falar assim, esse material tem uma direção cristalina para essa direção, e esse outro material tem a direção cristalina oposta. Tá? Quando ele gera segundo harmônico, esse aqui gera segundo harmônico com uma fase, e esse aqui gera um segundo harmônico com uma fase oposta, tá? Porque eles têm direção cristalográfica opostas. Tá? Aí, bem aonde que tem a fronteira de grão, eu tenho uma interferência destrutiva, tá? desses dois materiais. Tá? O segundo harmônico fica zero nessa região. Então, por isso que a fronteira de grão aparece como escura aqui. Tá certo? Bom, aí a gente resolveu estudar isso aqui mais a fundo. Tá? Então, primeira coisa, a gente confirmou, né, que nossas amostras ela tem realmente fronteira de grão. Tá? Então, aqui está uma imagem de microscopia de transmissão eletrônica. Então, o que está em azul é uma direção cristalina e o que está em vermelho é uma direção cristalina oposta. O jeito que essa amostra aí foi crescida. E se a gente dar um zoom nessa região onde que eu tenho uma junção da região vermelha com a região azul, então está aqui a fronteira de grão. Tá? Então, aqui é a chamada de fronteira de grão do tipo twin grain boundary, né? Seria fronteira de grão gênia, falar assim. Tá? Então, beleza. Aí, então, agora, se eu focar o laser para gerar o segundo harmônico na região onde não tem esse defeito de fronteira de grão, tá? E eu tirar uma foto de qual que é o perfil espacial da emissão do segundo harmônico, o que eu vejo é um feixe de segundo harmônico, é um feixe gaussiano, tá? Porque, assim, o meu laser de bombeio é gaussiano, então o segundo harmônico emitido ele vai ter esse formato gaussiano também. Agora, se eu coloco aqui o laser bem na fronteira de grão entre os dois materiais, né? Então, o que eu enxergo? Eu tenho essa linha escura, que é essa interferência destrutiva, tá? Eu tenho uma contribuição aqui vindo da fronteira de grão da direita e uma fronteira de grão da esquerda do lado de cá, tá? Mas aí eu enxergo o segundo harmônico sendo emitido aqui, ó, com esse ângulo bem grande, tá vendo? Tem aqui e tem aqui do lado, tá? Como se o segundo harmônico na fronteira de grão, ele estivesse divergindo, ele estivesse sendo emitido com um ângulo desse jeito, tá? Aí a gente foi entender por que isso. A gente fez um modelo de dipolo bem simples.
Então, eu tenho um dipolo, que a gente chama de P1, e outro dipolo P2, separados por uma distância D. Tá? Então, bem no meio seria a fronteira de grão entre os dois materiais. Então, tem um material P2 aqui e um outro material P1 aqui. Tá? E eu vou admitir que existe uma diferença de fase entre P1 e P2, que é dada por essa orientação cristalográfica que é diferente de um material com o outro. Tá? E aí a gente vai calcular a potência emitida, né, do segundo harmônico num ângulo sólido. Tá? Esse problema aqui é um problema até do Jackson, né? Então é interessante que ver a utilidade, né, de teoria eletromagnética. Então, aí a gente calcula, esse aqui está o perfil de emissão do segundo harmônico, tá? A amostra está no, desculpa, eu esqueci de falar, a amostra está no plano Y, XY, que está aqui, tá? E Z é o plano de propagação do segundo harmônico, tá? Então, tem uma interferência destrutiva bem no meio, tá? Não gera segundo harmônico aqui, porém, tem uma interferência construtiva em direções com um certo ângulo aqui em relação ao plano da amostra. Tá? E a gente calculou qual que é esse ângulo aqui, dado o tamanho do nosso spot do laser, o comprimento de onda que a gente usou, tá? E a gente tira que dá um ângulo de 36 graus do plano da amostra para esse máximo, tá? E a medida, aquela imagem, né, do perfil, dá mais ou menos 32 graus. Tá? Então, tá de acordo. Tá? Bom, aí o que a gente fez? Então, a gente falou assim, ó, já que na fronteira de grão o segundo harmônico está sendo emitido, na verdade, com um ângulo muito grande, tá? E é uma emissão que é fraca em relação a essa emissão que está vindo daqui, ó, dessa região aqui e dessa região aqui. Tá? Então, a gente fez o que a gente está chamando de microscopia de campo escuro, né, por geração de segundo harmônico. Tá? A gente cobriu, antes de a luz chegar no detector, a gente cobriu essa região, a gente bloqueou essa região, e só deixa a luz emitida com ângulos grandes chegar no detector. Tá? Então, ou seja, eu bloqueio o segundo harmônico que é gerado fora da fronteira de grão e coleta apenas o segundo harmônico que é gerado na fronteira de grão. Tá? Então, a imagem de campo escuro, dark field, é essa aqui. Tá? Então, vocês veem que agora a emissão de segundo harmônico é bem intensa nas fronteiras de grão e nas bordas desse material também. Tá? Então, o segundo harmônico da região de monocamada diminui bastante, né? E a gente realça, né, o segundo harmônico vindo da fronteira de grão. Tá? Então, a gente pôde localizar, de fato, onde que estão esses defeitos, né? Tanto a borda quanto as fronteiras de grão. E mais, né, por exemplo, tem uns riscos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é risco na amostra, a amostra partiu, né? Tá certo? Então, a gente consegue ver que o segundo harmônico nessas regiões, eles brilham aqui. Tá? Aqui está um exemplo, né, dessa microscopia de campo escuro para outros materiais. Então, tem MOSE2, tá? Então, a gente vê as fronteiras de grão, tem vários tipos. MOS2 também funciona, WS2 também funciona. Tá? Então, aqui tem a fronteira de grão. Então, a gente pode utilizar isso aí como meio que um controle de qualidade, né, desses materiais. A gente saber o quanto de defeitos, né, desse tipo de fronteira de grão eles têm. Tá? Aqui tem um videozinho, só para demonstrar, isso aqui é um vídeo em tempo real, que o sinal por esse tipo de microscopia é bem intenso, né? Então, eu consigo varrer áreas grandes da amostra em busca desses defeitos, né, em busca desses defeitos de fronteira de grão. Então, a princípio, é uma aplicação, né, como forma, né, de quantificar a quantidade de defeitos que está sendo produzidas, né, através desse método aí. Tá? Beleza, deixa eu passar aqui. Bom, outra aplicação de localização de defeitos com o segundo harmônico, mas agora é no nitride de boro hexagonal. Tá? Nitride de boro hexagonal, então ele tem essa forma. Então, um defeito bem comum é a vacância, tá? Vacância de nitrogênio, por exemplo.
Então, apesar dele ser um isolante, esses defeitos aqui, eles emitem luz, tá? Então, eles emitem emissão aqui perto de 620 nanômetros, mais ou menos, tá? E foi descoberto, alguns anos atrás, que eles são emissores de fótons únicos, tá? Então, pode ser usado aqui como plataforma, né, para informação quântica, por exemplo, né? Então, ele tem atraído bastante interesse. Aí, fótons únicos à temperatura ambiente, né? Então, o que é interessante. Tá? Então, a gente investigou a geração de segundo harmônico desse material. Então, aqui, ó, tem esse pontinho brilhando aqui, a luminescência desses defeitos, né? Então, tem uma emissão de defeito aqui, a gente localizou um defeito em 680 nanômetros, e esse outro defeito aqui em 610 nanômetros, e aqui tem imagem de segundo harmônico. Tá? Então, aonde que ele emite fotoluminescência, ele emite segundo harmônico também. Tá? Aí a gente estudou, porque, na verdade, o nitride de boro ele já emite segundo harmônico. Tá? Então, só com essa medida aqui, eu não consigo saber, por exemplo, se o segundo harmônico gerado pelo material está vindo dos defeitos ou se ele está vindo do próprio material, tá certo? Então, o que a gente fez? A gente pegou uma amostra de nitride de boro de uma qualidade melhor, tá certo? Onde que a presença desses defeitos é bem menor, tá? Que é essa amostra aqui, e mediu uma imagem de segundo harmônico. E aqui tem a imagem de segundo harmônico dessas de 4 amostras diferentes que tem uma concentração de defeitos maior. Tá? Então, a gente vê que a intensidade de segundo harmônico das amostras com defeito é bem maior do que a intensidade de segundo harmônico da amostra sem defeitos, vamos chamar assim. Tá? Então, de fato, a geração de segundo harmônico aqui é uma ordem de grandeza maior do que nesse caso. Tá? Então, a gente viu que esses defeitos, né, além dele ter essas propriedades de fótons únicos, esses defeitos contribuem também para o aumento da geração de segundo harmônico. Tá? Bom, talvez eu esteja aí meio estourando o tempo. Se for para parar, vocês me falam aí, hein? Eu vou introduzir aqui agora uma outra técnica, tá? Que a técnica chama microscopia vibracional. Tá? Então, antes de falar dessa técnica, eu vou falar sobre o que é espectroscopia Raman. Tá? Então, na espectroscopia Raman, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma molécula de metano, né, CH4. Então, eu vou incidir luz nessa molécula, tá? E essa molécula aqui, ela tem modos normais de vibração, tá? Então, por exemplo, o estiramento aqui dos átomos de hidrogênio aqui em torno do átomo de carbono, tá? Então, a luz interage com o CH4 aqui, tá? E eu vou ter o espalhamento elástico, que é quando a luz não perde energia nenhuma, tá? Espalhamento, é chamado de espalhamento Rayleigh. Tá? Então, incidiu um laser verde, saiu uma luz verde. Tá? Só que a gente observa também que existe um espalhamento de luz inelástico. Tá? Então, pode sair uma luz com energia menor, que é o chamado espalhamento Stokes, ou energia maior, que é chamado de espalhamento anti-Stokes. Tá? E o tanto que houve de ganho ou de perda de energia, né, é devido à vibração, da energia de vibração desse modo normal de vibração. Bem? Então, quando eu tiro um espectro Raman, tá, em geral, o que a gente vê é o seguinte, a gente tem aqui o laser de bombeio, tá? E eu enxergo picos com energia maior e picos com energia menor do que o laser de bombeio. Cada um desses picos, a diferença de energia entre esse pico e esse laser aqui, vai ser a energia de vibração de um certo modo normal de vibração, tá? Então, o espectro Raman é bem interessante porque ele me fala, pode me falar, né, qual é a composição química do material, e pode me falar qual é a estrutura também do material, tá? Então, assim, ele funciona como sendo uma assinatura, vamos chamar assim, uma assinatura digital, né,
impressão digital do material, tá? Então, consigo diferenciar metano de outros materiais e assim por diante, tá? Bom, o grande problema da espectroscopia Raman é que ela tem baixíssima eficiência, tá? A seção de choque Raman é bem baixa, então, se eu não me engano, para cada 10 a 6 fótons que chegam na amostra, tá? Apenas um vira um fóton de espalhamento inelástico, tá? E um motivo para isso é que, por exemplo, eu posso considerar, né, no meu material, que o átomo vibrando, tá, a molécula vibrando, é igual um oscilador harmônico, tá? E um oscilador harmônico do tipo forçado, tá? A luz que eu incido no material está tentando fazer esse oscilador harmônico vibrar em ressonância, tá? O problema é que a energia de vibração, ômega ni aqui, ela é muito diferente dessa frequência do laser, tá? De ômega 1. Ou seja, a frequência do laser é muito maior que o ômega ni, tá? Então, eu estou fazendo o oscilador vibrar forçadamente, muito fora da frequência de ressonância, tá? Então, a intensidade do Raman é uma intensidade baixa, tá? Isso aí é um modelo bem clássico, tá? Um modelo bem simples, assim. Agora, teria um jeito de aumentar isso, tá? Aumentar essa eficiência, né? Então, uma forma de fazer isso é incidir, por exemplo, outro laser, tá? Então, eu vou incidir um laser ômega 1 e vou incidir outro laser ômega 2, tá? De forma que a frequência do outro laser é uma frequência que é ômega 1 menos a energia de ligação, ômega ni. Beleza? Então, quando eu incido dois campos, né, que estão oscilando lá dentro do material, um com a frequência ômega 1, o outro com a frequência ômega 2, vai ocorrer batimento, né? Então, eu vou ter a soma e a subtração de frequências lá nesse material, né? A subtração de frequências, né, por exemplo, ômega 2 menos ômega 1, ou então ômega 1 menos ômega 2, tá? Vai me gerar o quê? Vai me gerar uma frequência de batimento exatamente na frequência ômega ni, que é a frequência de oscilação do modo normal de vibração lá da molécula, tá? Então, a frequência de batimento, ela vai estar em ressonância com a frequência vibracional, tá? Então, nesse caso, a seção de choque do espalhamento Raman, vamos chamar assim, ela é amplificada, tá? Bom, então tá. Então, agora o problema é que eu preciso de alguma técnica para conseguir medir isso, tá? Porque se eu uso um laser que tem a mesma frequência, a frequência ômega 2 aqui, ômega 1 menos ômega ni, é a frequência lá do laser, nesse gráfico aqui, ó, eu estaria colocando um laser nessa frequência, eu estaria, por exemplo, colocando um laser na frequência do laser Stokes. Aqui, ó, eu estaria colocando um laser bem aqui. Então, não me adianta de nada, eu não consigo medir isso, porque se eu colocar um laser bem nessa frequência, eu não consigo medir qual que seria o espalhamento Raman dessa molécula, tá certo? Eu não conseguiria medir isso. Então, tem que dar um jeito de medir, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Mas o que a gente faz é o seguinte, então a gente usa dois lasers, tá? Que a gente vai chamar de laser Stokes e laser de pump, de bombeio, tá? Onde que a diferença de energia entre esses dois vai ser a energia de vibração de um certo modo vibracional, tá? Bom, esse processo ele pode ser entendido como um processo de ótica não linear de terceira ordem, tá? Uma interação entre dois campos, ômega S e ômega P. Então, dá para mostrar que isso aí vai gerar uma interferência que é destrutiva quando a energia desses dois equivale a ômega, vai gerar uma interferência destrutiva desse campo na frequência ômega P e uma interferência construtiva nesse campo onde está o laser Stokes aqui. Tá? Isso aqui é chamado de Stimulated Raman Gain, ou então loss. O gain é quando aumenta, que é aqui, e o loss é quando ele tem interferência destrutiva. Tá? Então, no meu experimento, eu posso tentar medir qual que é esse ganho aqui, ou qual que é essa perda. Tá?
o que a gente vai medir no nosso experimento é qual que é esse ganho, tá? Então, se eu observar um ganho de intensidade da luz, significa que a minha diferença de energia entre esses dois lasers equivaleu a uma frequência do modo vibracional. Tá? Uma outra técnica, eu não entro em detalhes, mas que a gente trabalhou também, que é espalhamento Raman coerente, tá? Que vai gerar um outro pico adicional aqui, mas não vem ao caso. Então, o aparato experimental é o seguinte, então a gente tem um laser que ele emite dois comprimentos de onda diferentes, tá? Então, aqui vai ser o laser Stokes e aqui vai ser o laser Pump, tá? Desculpa, laser Stokes aqui em cima e o laser Pump aqui embaixo, tá? Então, para eu conseguir mudar medir qual que é a diferença em ganho, né, de intensidade de luz, tá? Ou perda de intensidade de luz, eu utilizo uma técnica que é chamada técnica de modulação e detecção por amplificador lock-in, que é o seguinte: eu modulo o meu laser de bombeio numa taxa alta, o laser Stokes, desculpa, numa taxa alta, aí os dois lasers vão passar pela amostra, tá? Depois eu bloqueio esse aqui e detecto só esse, tá? E ele vai ser, e a quantidade de luz vai ser medida por um fotodiodo, tá? Que está ligado em um amplificador lock-in, tá? Esse amplificador lock-in, ele faz a seguinte coisa: como o laser tem muito ruído, tá? A intensidade dele varia muito no tempo, tá? A gente fala para o amplificador lock-in ler a intensidade que chega nele apenas na frequência de 10 MHz, que é essa frequência modulada aqui, tá? Então, eu elimino o ruído do laser e eu consigo medir diferenças, né, de intensidade muito pequenas, tá? Então, vai ser dessa forma que a gente vai detectar o modo vibracional da molécula, tá? Então, isso aqui vai para o microscópio, tá? A luz transmitida, né? Eu vou detectar aqui, então, um laser de bombeio, tá? Bom, aqui está um teste da amostra, tá? Um teste do setup experimental. Então, essas bolinhas aqui são bolinhas de poliestireno, tá? De 3 microns de tamanho. E o laser aqui, a diferença de energia dos lasers estava sintonizado nesse modo Raman de 3056 cm-1, tá? Então, e que é o modo vibracional de poliestireno. Tá? Então, eu consigo identificar as bolinhas de poliestireno, tá? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma imagem Raman, né? Por exemplo, eu sei que um certo material tem uma frequência de vibração em 3056 cm-1, eu coloco a diferença de energia dos lasers nessa frequência, e o que brilhar na minha amostra é aquele material que tem essa frequência de vibração. Tá? E o mais importante aqui, que essa imagem tem 150 por 150 microns, tá? Uma imagem grande para nossos parâmetros, tá? E demorou 700 milissegundos para fazer a imagem inteira. Tá? Se eu fazer uma dessa por um Raman convencional, algumas horas para conseguir fazer isso aqui. Tá? Então, a grande vantagem, né, dessa microscopia vibracional é conseguir tirar essa informação, né, de um certo modo vibracional específico em um tempo bem rápido. Tá? Então, né, que a gente pode usar isso? Então, aqui tem uma amostra de nitride de boro, que foi esfoliada no vidro. Tá? Então, aqui tem uma camada bem fina de nitride de boro, é quase invisível, aqui é bem difícil de ver. Então, aqui tem uma camada que está bem, quase apagada, tá? E camadas bem finas. E aqui está a imagem de microscopia vibracional, né, para esse modo aqui, que é o modo de vibração do nitride de boro, 1365 cm-1, tá? Então, a gente viu que dá para medir os nitrides de boro, né, identificar os nitrides de boro, tá, através dessa técnica. Tá? Bom, esse trabalho aqui está em andamento, né? A ideia é a gente conseguir esfoliar uma monocamada e demonstrar que esse aparato aqui, ele consegue medir uma monocamada de nitride de boro. Tá? E fazer imagem, né, de uma monocamada de nitride de boro. Né?
E a gente tem começado também, né, a trabalhar com os outros materiais bidimensionais também, fazendo imagem essa imagem Raman desses materiais, tá? Agora, uma outra aplicação aqui, aí é completamente fora de materiais bidimensionais, tá? Mas que tem um interesse muito grande, né? Que é a localização de placas amiloides em tecido cerebral de camundongos, tá? Então, são camundongos que eles são transgênicos, tá? Eles desenvolvem a doença de Alzheimer, tá? Então, na doença de Alzheimer, já é sabido, né, que você começa, bom, não se sabe ainda qual que é o trigger, né, da doença em si, mas o que ocorre é que o corpo, né, começa a produzir em excesso essa proteína beta-amiloide, tá? E essa proteína ela começa a se agregar e formar placas, tá? No tecido neuronal, tá? Então ele começa a formar essas placas, por exemplo, na junção entre neurônios, e isso vai atrapalhando a sinapse, aí vai causando perda de memória e em si a demência da coisa, tá? Bom, então a ideia aqui é se a gente pode usar, né, a assinatura espectral do Raman, tá, para identificar essas placas beta-amiloide, tá, no tecido cerebral, né? Então aqui está uma imagem então de microscopia vibracional de um cérebro de camundongo, tá? E nessas setas aqui, ó, que tem essa região e essa região, são regiões onde que tem esse acúmulo dessa proteína beta-amiloide, tá? Aqui está só uma confirmação que isso aqui é realmente proteína beta-amiloide. Então, aqui onde que está bem aceso, aqui, tá? Onde que tem essa fluorescência por curcumina, tá? Curcumina é um corante, ele se adere, né, a essa placa beta-amiloide e fluoresce. Tá? Então, a gente faz essa confirmação para ver que a gente está vendo aqui na microscopia vibracional realmente era a placa, tá? Aqui tem uma imagem com a qualidade maior, né, um zoom, tá? Então, aqui está a placa beta-amiloide, e a gente dá um zoom aqui e vê a placa aqui com uma resolução maior, tá? Então, qual que é o interesse disso? Porque, assim, em biologia, se você quer estudar, por exemplo, vamos estudar a proteína beta-amiloide, tá? Os depósitos dela. Eu tenho que achar qual que é o marcador fluorescente que gosta, né, que combina nessa molécula, tá, nessa proteína, e a gente faz microscopia de fluorescência, tá? O problema é que isso te restringe em algumas coisas. A primeira é que você não consegue fazer o experimento em vivo, tá? Porque você tem que usar um corante. Muitas vezes o corante é tóxico para o animal, então, assim, em geral, é tecido ex vivo, né? E provavelmente isso vai influenciar no resultado final, você usar um marcador extrínseco ali no animal, né? Então, tem um grande interesse, né, da comunidade de biologia em utilizar o Raman como um marcador, uma impressão digital, né, para diversos tipos de doença, né? Então, a doença de Alzheimer, você tem a proteína beta-amiloide, por exemplo. E aí tem outras doenças, né? Você pode mapear vírus também através do Alzheimer. Então, o desenvolvimento dessa microscopia vibracional depende muito nesse sentido, né, de aplicações biológicas. Tá? Aqui mais um exemplo da placa beta-amiloide. Uai, saí aqui. A gente fechou tudo. Espera aí. Espera aí, meu Keynote fechou aqui. Bom, gente, meu Keynote aqui está travando. Vocês estão me escutando?
Sim, a gente está te escutando bem. Meu Keynote aqui, engraçado. Deixa eu ver aqui. Voltava o slide final. Bom, acho que não vou deixar em tela cheia, não, só para não correr risco de travar de novo. Então, aqui só está mais um exemplo aqui da placa beta-amiloide, né? Então, o interessante fazer a microscopia vibracional é que eu posso colocar numa frequência onde eu vejo a placa, né? Aqui está chamado de núcleo proteico da placa, tá? Aí eu mudo a frequência do laser e começo a enxergar mais essa parte ao redor. Essa parte ao redor é lipídio, é gordura, tá? Então, esses acúmulos de gordura em volta aqui é uma lesão, é uma inflamação do tecido em volta que ocorre aqui devido a essa proteína aqui. Essa proteína, ela gera uma inflamação. Então, aqui está em outra frequência do laser, onde que a gente consegue ver bem aqui onde que está esse acúmulo desse lipídio, né? Então, além disso, essa microscopia vibracional é interessante, porque eu posso fazer uma imagem onde eu só vejo a proteína, uma imagem onde eu só vejo o lipídio, né? Então, eu consigo fazer uma microscopia mais completa, né? O que não daria para fazer utilizando marcadores fluorescentes, por exemplo. Ou seria difícil fazer. Então, só para completar aqui, então, finalizando, então, assim, com no segundo momento, né, a gente mostrou que é possível tirar informações da orientação cristalográfica, né, estrutura de bandas e defeitos desses materiais, né, tanto nesses TMDs como defeitos aqui nos neuteiros de boro, tá? E essa microscopia vibracional, né, é uma microscopia nova, tá? Mas que acho que vai ter várias aplicações para esses materiais 2D e também para aplicações em biomedicina, né? Bom, com isso, só queria agradecer novamente aí o convite, tá? Agradecer as pessoas que estão trabalhando nesses diversos projetos, né? Tem a Bárbara, agora ela é pós-doc, ela é num grupo de Cambridge, Lucas, Fred e o Renan, que estão no doutorado, né? E os alunos de iniciação, o Matheus e o Gregory, tá? E diversos colaboradores aqui, o Bruno, principalmente, fez essa parte do trabalho da fronteira de grão, quando ele ficou pós-doc, agora ele é professor lá na Federal do Rio Grande do Norte, e vários outros colaboradores aí. Gente, beleza, obrigado, gente. Estou aberto a perguntas aí. Obrigado, Leandro, a gente que agradece, ótima apresentação. Eu vou começar a ler as perguntas aqui em ordem que elas foram chegando. A primeira é do professor Antônio Zelachetti. Ele pergunta se vocês já tentaram fazer a conversão paramétrica descendente, que é o processo contrário, né, inverso à geração de segundo harmônico. Uhum. Tentamos, mas, para falar a verdade, a gente tentou pouco. A gente tentou e não conseguiu ver nada. Tem um problema, que é, por exemplo, eu teria que incidir pelo menos para os lasers que a gente tem, eu teria que incidir, por exemplo, um laser em 400 nanômetros e observar a conversão lá em 800 nanômetros, por exemplo. Aí, em 400 nanômetros, esse material ele tem um pico de absorção, então ele absorve muito, e estava queimando. Então, queimava o material muito fácil. Então, assim, para as potências que não queimavam, a gente não conseguiu observar a conversão paramétrica descendente, não. Mas, aí acho que é tentar mais. Entendi. Obrigado. O professor Pedro Venezuela pergunta qual que é a precisão espacial para essas medidas de fronteira de grão que vocês fazem? A resolução ali está em torno de 300 nanômetros, mais ou menos. Não, na verdade, não, está mais para 400 nanômetros, tá? O laser incidente tem uns 800 nanômetros, mais ou menos, o tamanho do spot, só que como é segundo harmônico, então a resolução melhora, então deve ir para a ordem de 400. Tá? Então vocês estão na resolução, no limite de resolução do comprimento de onda da luz que vocês estão usando mesmo. A gente usa o objetivo com abertura numérica bem alta.
para fazer essas medidas. Legal. E aí ele continua a pergunta dizendo, em princípio daria para medir fronteiras de grão para qualquer material 2D que não tenha simetria de versão, obviamente, né, para o qual você consegue gerar o segundo harmônico? Eu acho que sim. A única... deixa eu ver. Eu acho que qualquer material, a princípio dá para medir. Tá? Eu acho que não teria restrição, não. Dos que a gente testou foi só os TMDs mesmo, porque é o que a gente tem. Mas, a princípio, acho que daria para qualquer um. Não tendo assimetria de inversão. Eu vou aproveitar e colocar uma pergunta minha que tem a ver também com isso. Tá. Vocês estão usando esses padrões espaciais da luz para identificar estruturas do material que vocês estão analisando, né? Então, vocês identificam ali uma fronteira de grão, porque a luz emitida no comprimento de onda do segundo harmônico tem ali uma região de interferência destrutiva e assim por diante. Uhum. A minha pergunta é se você ou se não seria possível, se alguém já pensou em fazer uma engenharia reversa, né? Construir, manipular um material que tenha um determinado tipo de defeito para servir de uma espécie de uma fonte de uma luz com determinadas propriedades de distribuição espacial. Pois é, isso é interessante. Isso aí seria bem interessante. Eu acho que o que talvez chega mais próximo disso seja esse trabalho no E3 de Boro aqui, que a gente viu esse aumento, né, da geração do segundo harmônico por causa da presença de defeito. O problema aqui era que a gente não tinha controle de nenhum dos defeitos, sabe? Podia ter vacância, podia ter camada que está rodada em cima da outra, tem vários defeitos diferentes. Mas acho que é um caminho interessante de tentar, talvez, identificar quais defeitos seriam mais relevantes, né, para o aumento do segundo harmônico e tentar fazer realmente uma engenharia desses defeitos, né? De forma a você ter um material que gera um segundo harmônico de forma eficiente ou com uma certa propriedade, se você quiser. Beleza, obrigado. Isso aí eu acho que vale a pena colocar isso aí no proposta de projeto. Massa. O Marcelo Albuquerque está perguntando o que significa o Far Field SHG Emission. Ele diz, ou melhor, qual é a diferença nas análises em relação à análise convencional? Depois eu vou... Já me perguntaram isso outra vez nesse seminário, depois eu vou fazer uma figurinha, que é mais fácil explicar. Isso aqui que eu estou enxergando, tá? Eu deixei o laser parado em cima da amostra, tá? Em vez de ter o detector, né, que vai medir a intensidade da luz, eu tirei uma foto da luz sendo emitida pelo... Então, o material, por exemplo, digamos que o material está aqui, eu incidi o laser, tá? E ele está emitindo luz aqui. Tá? A emissão do segundo harmônico está nessa direção. Tá? Então, eu venho e coloco uma câmera aqui mesmo e tiro a foto de qual que é o perfil espacial dessa emissão. Tá? Seria isso. Se não ficou claro, manda de novo aí, por favor. Espera mais comentários aí. O Pedro colocou uma outra pergunta. Ele pergunta se dá para distinguir o empilhamento Bernal do ortorrômbico do grafeno com geração do segundo harmônico. Para o caso do grafeno, a princípio teria... não, mentira, grafeno... na verdade, acho que o ortorrômbico, acho que não tem simetria de inversão, se eu não me engano, né? Se não tiver simetria de inversão, a princípio ele pode gerar segundo harmônico. Eu acho que, até onde eu sei, ninguém viu, não. Tá? A impressão que eu tenho é que talvez o segundo harmônico pode até existir, mas ele ser muito fraco. Tá? Acho que talvez devido à suscetibilidade de segunda ordem, assim, com material de carbono ser baixo, ou alguma coisa nesse sentido.
A gente tentou algumas vezes ver segundo harmônico de grafeno, não de filamento ortônico, grafeno normal mesmo, mas nunca vimos nada, não. Tem vários agradecimentos aí. A Andréa falou obrigado, Leandro, pelo excelente colóquio, vou ter que sair. Beleza. O Obrigado. Caio, obrigado, Leandro, belos trabalhos. O Zé Laquete falou que gostou muito do colóquio, muito obrigado. Quando for possível, venha visitar nosso laboratório. Estudamos SHG com feixes estruturados que podem ser úteis para você também. Ah, legal. Então, fico com convite para você visitar a gente. Eu acho que se a gente achasse um jeito de juntar, né, eu sou mais de ciências materiais, né? Mas juntar um pouco do conhecimento de ótica aí, acho que seria legal. Seria bastante interessante. O Marcelo também agradece a sua resposta. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Eu agradeço de novo, então, também a sua presença. Beleza. Obrigadão. Te explicar, tá bom? O vídeo do colóquio ele vai estar disponível no nosso canal YouTube, eu vou te mandar o link, tá? Logo que eu vou colocar ele lá ainda hoje. Aí beleza. Você pode divulgar para quem você quiser. Joia. Beleza, muito obrigado aí novamente. Pedro ligou a câmera aí, quer falar alguma coisa, Pedro? Valeu, obrigado, Leandro, muito bom. Valeu, Pedro. Obrigadão. Interessante as coisas. Ô, Pedro, se você calcular suscetibilidade de segunda e terceira ordem aí, ó. Vou dar uma olhada nisso. É um prato cheio aí. Primeira ordem ainda, mas... Beleza. Tá jóia, gente. Valeu. Beleza. Até mais. Valeu. Então. Obrigado. Valeu. Eu queria fazer... Daniel? Sim? Não, já. Eu perdi, eu queria fazer uma pergunta, minha internet caiu, mas já foi. Eu queria saber qual é a justificativa desses estados virtuais. Você está ainda aí, Pedro? Já foi. Acho que o pessoal saiu. Você não trabalha com isso, não? Não. Poxa, chegou 30 segundos atrasado. Não, eu vi, aí não consegui desbloquear. Eu ia colocar, quero fazer uma pergunta, mas